apóstolo Canuto Couto, nosso mentor, nossa cobertura, um homem no qual nós temos nos espelhado, é uma referência para toda a nossa regional, um homem guerreiro, frutífero, e ele tem muito a nos ensinar. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Dirley, tira só um pouquinho do médio para mim, por favor. Médio, só um pouquinho do médio. Tem um vídeo, o apóstolo me pediu que passasse. É um vídeo pequenininho, tá bom? Que mostra o nosso último congresso de células, para eu falar sobre o que eu quero falar nessa noite. Não se preocupe que é um treinamento. Hoje você está aqui para receber instruções que servem para a sua vida ministerial, mas serve para a sua vida também financeira, material, são princípios. Então eu queria que passasse o vídeo, se a Japa já preparou. Se tiver no jeito, pode apagar as luzes, é 2 minutos só, eu acho, se chegar a isso. Enxergar o mundo do Espírito, enxergar a dimensão espiritual, começa a ver sua célula lotada, pessoas se convertendo, pessoas sendo transformadas. Dê um aplauso ao Senhor. Você pode ter percebido que a edição está horrível, né? Porque eu fiz as peças, só coloquei algumas imagens que o apóstolo Adailton pediu. Eu já vim aqui algumas vezes, mas eu nunca fiz questão de mostrar o nosso ministério, a igreja. Esse foi o último congresso agora, dia 27 de agosto. Tem o quê? Tem 20 dias, nem 20 dias, né? Acho que 20 e poucos dias. E o apóstolo Renê apareceu de surpresa lá no domingo. Eu tinha preparado uma mensagem, irmãos. Sabe quando você prepara uma palavra, você fala assim, rapaz, hoje vai rachar tudo, vai quebrar. Mas ele é uma bênção, é ungido, chegou lá e ministrou. Eu guardei a palavra, até hoje não ministrei, não sei se algum dia eu vou ministrar, né? Mas foi uma surpresa e foi o nosso congresso de células que nós fizemos, que é de multiplicação celular. O que eu quero passar para vocês aqui essa noite são princípios e princípios científicos. Deus abriu muito a minha mente. Eu amo aprender, eu amo estudar, né? Quando eu vi o apóstolo Eliseu dando aqui o testemunho dele, eu falei assim, rapaz, eu era assim, eu batia o escanteio, cabeceava, apitava, ainda ia para a arquibancada gritar é gol, né? E eu queria fazer tudo. E eu fui em um congresso lá no Rio de Janeiro, um congresso em que Rick Warren,
da Igreja com Propósito, Igreja Batista com Propósito de Saddleback nos Estados Unidos, deu um estudo, e aquilo me impactou muito, porque ele olhou na cara de todo mundo, e até na minha, né? A gente pensa que a pessoa está olhando para a gente, está olhando para todo mundo, mas ele olhou para mim. Ele falou assim: pastor, para de cometer todos os erros sozinho, deixa seus discípulos errarem também, distribua tarefas, compartilhe, treine. E aquilo ali abriu minha mente. Eu estudo até hoje, eu estou me formando agora, ano que vem, no começo do ano que vem, eu me formo cientista político, já fiz teologia, e eu sou um pesquisador da visão. Mas além da visão, eu pesquiso, eu analiso, eu quero aprender. Então o que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite? Princípios que, se seguidos, eles mudam o nosso rumo, a nossa história, eles mudam a nossa trajetória, para onde nós estamos indo. Então, coloca para mim o primeiro slide, pode deixar assim apagada a luz daqui para vocês enxergarem legal, deixar só daqui para trás. Nós vamos aprender uns princípios aqui, e o que eu quero dizer, como as coisas funcionam na vida. Quando eu estava contando para vocês, o apóstolo Eliseu também como eu, uma pessoa ativa, quando ele escuta o que a gente escuta, isso confronta a gente, porque, irmãos, para quem é ativo é difícil você dar tarefa para as pessoas fazerem. Você pensa assim: para fazer mal feito, faço eu, melhor fazer eu. Mas quando é uma pessoa passiva, que já manda os outros fazer tudo e ele não faz nada, qual é o efeito disso na vida da pessoa? O cara já não gosta de fazer, já manda todo mundo fazer e não se importa. Aí você diz: dá tarefa para os outros. Ele falou: não estou falando, eu estou certo. Aí o que estava ruim fica pior. Então, há casos e casos. As ferramentas que nós vamos utilizar, está aí o slide, conseguiu? Tá, pode botar o primeiro. As ferramentas que nós vamos utilizar, que nós vamos aprender, sabe, o Six Sigma 6.0, Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Pode passar para o outro para a gente já traduzir isso, né? A gente sabe que a mudança nem sempre resulta numa melhoria. O que eu acabei de falar? Você muda alguém que já está, ele vai piorar. Tem gente que você tem que falar assim: meu irmão, acorda, seja ativo, você tem que ser mais proativo, você tem que fazer mais as coisas. Já tem outro que você fala: meu irmão, dá um tempo, deixa os outros fazerem. Então, eu quero passar ferramentas para vocês, passa para a gente ver a tradução. Define, definir, é definição do escopo, da meta, do projeto, do Six Sigma. Measure, o medir, coleta de dados para identificação de como está a situação, do processo, quais áreas com problemas. Analisar, eu vou falar só em português para ficar mais fácil. Determinar as causas de cada problema, identificar as formas de atingir a meta estipulada. E melhorar, propor, avaliar, implementar soluções para cada problema identificado. E control, você tem que controlar, ou seja, eu tenho que ter um plano de ação para ser implantado, de maneira que eu possa medir. Vamos falar agora para a igreja, tá? Vamos falar para a igreja. Eu preciso saber como eu estou, onde eu estou. Digamos que eu seja um empresário, como está a minha empresa, o que está dando errado, o que eu preciso fazer. As pessoas não se perguntam. Pode passar para o outro, minha filha, eu vou tentar agilizar um pouquinho por causa do nosso horário. Então, detalhar o problema e definir a meta do projeto. Você sabia que a maioria das pessoas não tem meta alguma? Que apenas 5% define alguma meta, e desses 5%, uma grande minoria coloca isso no papel. Vai começar o ano, ele define: eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí quando você olha, por exemplo, como vocês viram agora o nosso ministério lá, acho que deu pouco zoom no povo, né? Mas deu para você perceber um pouquinho que é uma igreja que não é grande, mas é uma igreja que satisfaz, né, a nosso desejo. A gente quer multiplicar mais, quer crescer mais, mas é uma igreja que cabe hoje, no espaço que a gente diminuiu um pouco, cabe 3.000 pessoas, e tem mais um espaço que é parede de divisória, que pode ser tirada quando a gente tiver mais pessoas e ampliar mais para que prossiga, mas é para fazer reuniões menores. Então a gente tem uma reunião como aquela que você viu, que é uma reunião das células, e a igreja está cheia, glória a Deus, sabe? Eu não digo assim: poxa, mas o que tem de diferente? O apóstolo tem muita unção. Não é, irmãos. É maior engano você achar que alguém é mais especial do que o outro. Não é.
Nós somos iguais, nós temos o mesmo Deus que quer dar para nós as mesmas coisas, diga amém. Mas aí eu preciso me espelhar. Eu fui na Coreia do Sul e eu fiquei impactado na Coreia do Sul. A maior igreja do mundo, o pastor de uma igreja que hoje está falecido, né, assumiu outro, que era David Jong-Soo, que tinha 800 mil membros. 800 mil membros. E a igreja orava 24 horas por dia. Eu fiquei hospedado no hotel na frente da igreja. Eu ia para lá de madrugada. Eu falei, eu vou 3 da manhã para ver se eles estão orando. A igreja é cheia orando. Amanhã eu pego eles. Eles não devem orar 5 da manhã, estava cheia. Eu vou 2 da manhã, estava cheia. E o povo orando. A igreja tem um ônibus que ela circula na cidade para que o povo ore. O ônibus sai de perto da igreja, de hora em hora, para que as pessoas vão ficar orando pela cidade. Tem um ônibus que sai de hora em hora, que vai para a montanha de oração. A igreja tem uma rede de televisão, a igreja tem banco, a igreja tem jornal. A igreja é muito próspera, muito grande, muito linda. O hotel que me hospedei era 5 estrelas, ficava em frente à igreja e era da igreja. Aí, quando eu olhei aquilo e vi David Jong-Soo ministrando, gente, eu pensei assim, rapaz, esse homem vai ministrar uma palavra que vai rachar tudo. O homem ministrou que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus é bom. Eu falei, meu Deus, eu esperava uma revelação, um revelamento, um palavrão, e ele deu uma palavra simples, e ele disse assim, não inventa não, pastor, o evangelho é simples, amém? Não inventa não. Quando nós entramos no estádio em Seul, estádio que foi a final da Copa do Mundo, né? Eu vi amigos meus, cara, estou no estádio do Seul, e eu estava lá preocupado com aquilo. Eu vi o povo na arquibancada, sabe, um fruto fiel lindo, irmãos. Eles não chamam de fruto fiel, mas tudo colorido, separado, as gerações, as células. Eu fiquei apaixonado por aquilo, e Deus falou no meu coração naquela hora, é possível. Porque eu pensei assim, não, homens como David Jong-Soo não nascem tantos, e Deus disse, é possível. É possível. Aí temos nossas proporções, pagamos o preço, e nós temos a colheita de acordo com aquilo que nós semeamos. Então eu vou passar a seguinte, vou mensurar aquilo ali, mas partindo do pressuposto que você sabe que um homem de Deus precisa orar, jejuar e ler Bíblia. Eu não preciso ministrar isso aqui hoje, eu estou falando para líderes. Se você não está orando, se você não jejua, você não lê Bíblia, não tem estratégia que funcione. É para nada. Crente tem que orar. A gente vive numa guerra, a gente vive numa batalha, a gente vive lutando contra as forças espirituais do mal. Então eu tenho que orar. Agora, se você ora, se você lê Bíblia, se você jejua, aí eu vou te dizer que às vezes só falta uma coisa, que hoje Deus vai abrir o seu entendimento para isso. Amém? Vamos lá. Detalhar o problema e definir a meta do projeto. Mensurar o desempenho do processo, ou seja, eu vou coletar dados, eu vou saber como está. Vou falar de igreja, tá bom? Se você é empresário, você pensa na sua empresa. Eu vou descobrir como está funcionando as coisas, o que está acontecendo, por que está acontecendo isso, como isso está sucedendo. Eu preciso saber, eu preciso obter as primeiras ideias da causa do problema, identificar quais são os pontos fortes e as oportunidades de melhoria. Por exemplo, eu achei lindo a igreja que o apóstolo Eliseu apresentou. Gente, que projeto lindo, maravilhoso. Ele me apresentou o projeto falou comigo do projeto antes de começar. Lembra disso, Eliseu? Eu falei, rapaz, faça, depois passa para mim, porque eu quero copiar. Falei, eu vou botar lá em Manaus, só não vou usar a roupa que a gente está usando, eu vou botar rajada, eu vou botar camiseta, você está me entendendo? Eu vou dar uma chicotada nos meninos primeiro, para eles aprender a falar grosso. É cada um na sua, você está me entendendo? Aí, defina o chamado dele. Hoje o apóstolo, oh meu Deus do céu, Camilo, falou, apóstolo, vocês trabalham com dependentes químicos? Trabalho, eu tenho um centro de recuperação, que é mais antigo do que a igreja, nasceu antes de Gerando Vidas. Eu gosto e eu sei trabalhar com bandido, irmãos. É minha área, eu chuto os caras, você está me entendendo? Eu boto para cima deles, então a gente se entende e ele sai liberto. Para você ter ideia, tinha uma rede de mulheres na nossa igreja, e eu estava lá vigiando, porque a gente tinha uma tenda, nossa igreja era uma igreja com tenda.
né? Tinha uma tenda lá e o culto era na tenda. E a Esther estava ministrando. Aparece um sujeito lá de shortinho, sem camisa, dizendo: ei, minha bola caiu aí, no campo do lado, vou pegar. Eu falei: não vai não, o senhor não vai entrar aqui agora não, que está tendo rede de mulher, você não vai passar no meio da igreja sem camisa não. Ele falou: eu vou pegar sim. Rapaz, ele era Camilo assim igual você, ó, grande, forte. Aí eu falei: tu não vai pegar não, rapaz. Ele falou: vou pegar, e se o senhor se meter a besta, dou uns tiros no senhor. Aí quando ele falou: dou uns tiros no senhor, eu entendi que ele estava respeitando a unção. Que ele fala: eu vou dar um tiro em você, caboclo. Aí eu, peraí, ele falou: senhor, respeitou. Aí eu falei: tu não é mais homem do que eu, rapaz? Tá pensando o quê? Arregalei o olho de profeta, né? Aí fui pro lado dele, ele pegou e saiu. Falou: não dá bobeira não. Passou 15 dias, eu fui para Israel. Volto de Israel uns 20 dias depois, vou lá visitar o centro de recuperação. Quem eu encontro lá? Aí lá está subindo um negão com a lata na cabeça. Quando ele me viu, ele falou assim: ô pastor, não me manda embora não, pelo amor de Deus. O cara era viciado, assaltante lá no bairro, que entrava no ônibus, assaltava ônibus. Virou pastor. Você está entendendo? Agora, irmãos, eu já tentei ajudar ex-homossexual na igreja. Aí não se entende de jeito nenhum. Eu falo: fala grosso, rapaz, anda direito, não bota o bracinho para andar assim, bota o braço de lado direito. Você entendeu? Não fala chiclete, sabe? Tem gente que tem chamado e consegue, mas eu é jeito, irmão. Meu negócio é lidar com bandido. Eu dou pernada, sabe, dou braçada, mas os caras são libertos. Então, identificar os pontos fortes do seu ministério ou da sua empresa. Vou aproveitar para falar de alguns empresários que tem aqui. Identifica o que é seu ponto forte, mas identifica os seus pontos fracos. Eu estou vendo os meus pontos fracos. Eu não sei tratar com pessoa que está em depressão. A Esther, a gente foi fazer visita, vai fazer, a pessoa está em depressão, a pessoa está chorando, ela chega assim e diz: oh, meu amado, peraí, encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. É uma mãe. Eu digo: levanta, cria vergonha nessa tua cara. É capaz da pessoa pular da ponte, se eu estiver na ponte ministrando. Você está entendendo? Então você tem o seu lado forte. Diga: eu tenho meu lado forte. Não ouvi não, diga: eu tenho meu lado forte. Então você tem que identificar e fortalecer mais aquilo que já é forte, para que melhore. Identificar as fraquezas para que você possa trabalhar nelas. Os pontos fracos, analisar os dados coletados, identificar, organizar, quantificar a importância das causas. Por que eu estou passando por isso? A pergunta é: por que nós estamos passando por isso? Por exemplo, se eu fosse numa empresa, eu ia dizer: por que minha empresa não está vendendo? Por que o vizinho vende mais do que eu? Falando de ministério, por que meu ministério não está crescendo? Por que está faltando isso? Onde está o erro? Eu tenho que analisar e depois propor, avaliar. Nós vamos poder mudar nisso. Aí a pergunta, pode passar o slide, filho, para a gente poder ganhar tempo, porque os 5 porquês, diga comigo, 5 porquês. Se você quer a solução para uma coisa, tem que fazer essas perguntas: por quê? Por que isso? Por que estamos passando? Por que chegamos nesse ponto? Você está entendendo? Eu tenho que identificar a verdadeira causa, a raiz do problema. É porque é falta de oração. Sabe uma pergunta que eu me faço? Eu, Canuto Couto. Eu digo assim: se eu estivesse visitando a minha igreja hoje, a igreja que eu sou pastor, eu gostaria de ficar? Se eu fosse alguém que estivesse visitando, gerando vidas, eu me faço essa pergunta. E eu já passei por algumas igrejas, vi. Será que se eu fosse visitar gerando vidas, me daria vontade de continuar, de frequentar aquela igreja? Aí você se pergunta, aí eu vou perguntar assim: o som está bom? Está alto demais? São as perguntas que eu faço para mim. O som é agradável? Porque tem lugar que você chega, irmãos, pelo amor do amor de Jesus Cristo dos crentes, que o som parece uma cana rachada, sabe? Sabe aquele megafone antigamente que usava assim: olha, estamos vendendo ovo vizinho, estamos aqui. A pessoa vai para ouvir, irmão.
Se a trombeta der sonido incerto, diz a palavra, quem é que vai regimentar para a guerra, quem vai se preparar? A pessoa que está cantando, aí o som às vezes entra aqui, gente do céu, lá na igreja acontece isso. Eu chego, irmão, vocês são surdos? Eu chego com o cara do som e digo, meu filho, sabe qual é o problema de vocês? Vocês são músicos. Ele diz, o que tem? Músico bota o som na altura, o tímpano começa a perder a potência, a audição, ele não escuta mais. Aí ele bota o som de acordo com o ouvido dele de músico. Quando você estiver achando que o som está bom, saiba que está alto demais para quem é normal. Abaixa o som, pelo amor de Deus. Porque uma pessoa vem para o culto a primeira vez, aí está aquele som lá estridente no ouvido. Estou falando das perguntas que eu faço para mim. A sua igreja é perfeita, diga amém. Estou falando da minha, tá bom? Aí, se a pessoa que vai dar a abertura do culto fica lá, 200 horas, eu digo, a pessoa tem que modular. Se na hora que vai falar disso, quanto tempo fica? Eu pergunto assim, quem vier na igreja que não é crente, que está visitando a igreja, ele vai gostar do culto? Eu estou fazendo culto para crente ou culto para quem está visitando? Qual a finalidade do culto? Por exemplo, culto de domingo, ele é um culto para crente ou para visitante? Não precisa responder, só estou te fazendo uma pergunta. Porque se o meu culto de domingo é um culto para crente, os visitantes não querem voltar. Porque o visitante não aguenta uma mensagem de 2 horas, ele não aguenta a cantoria que a gente fica lá não sei quanto tempo. Você está entendendo? Ele não aguenta que você faça uma oração de tanto. Crente não. Então eu tenho que ter um culto na igreja para crente e outro o visitante. Eu tenho que ter um culto que as pessoas que estão visitando sintam vontade de voltar. Meu pessoal do receptivo, eles tratam bem as pessoas que estão chegando na igreja? Quem está na porta recebe bem? Irmãos, isso tem uma importância que você não tem ideia. Você lembra quando você chegou na igreja a primeira vez? Eu lembro, irmão, que eu fiquei assim parado na porta e disse, para onde eu vou, onde eu sento, o que eu faço? Aí a gente sai assim, e o medo de sentar num lugar e alguém mandar a gente levantar? Você teve esse medo? Tem gente que não tem medo de nada, não está nem aí, senta, manda levantar. Eu tenho tanto medo disso, irmão. Nos congressos eu sempre sento 3, 4 cadeiras para trás, e fazendo isso já mandaram levantar umas 5 vezes. Essa é outra história. Aí eu tenho que preparar a igreja que a pessoa chegue e seja bem recebido. Você vai numa loja, eu sou assim. Eu fui um dia desse com a Esther, nosso forno micro-ondas queimou. Aí eu fui comprar um forno micro-ondas. Eu passei numa loja, vi o preço, 800 e poucos reais. Passei na outra loja, 900 reais. Achei uma loja que estava 600 e poucos reais, o mesmo forno. E tinha uma de 700 e pouco, essa de 600 e pouco, que era o Carrefour. Eu entrei no Carrefour e a mulher estava lá conversando com a outra, aí no celular. Aí eu falei assim, eu queria ver um forno micro-ondas. Ela falou, está ali. Eu falei, tá bom. Eu fui ali olhar. Aí eu não sabia se era do tamanho do meu. Eu falei, a senhora tem uma fita métrica ou uma trena? Ela falou, toma, está aqui. Aí eu fui lá e medi. Aí eu falei, é do mesmo tamanho, então posso levar esse. Eu falei, achei. Ela, já vou lhe atender. Ficou no celular. Eu saí, comprei na outra loja 100 reais mais caro. Por que eu faço isso? Porque eu treino pessoas. Eu fui numa loja para comprar o carro zero. Eu fui numa loja, do jeito que eu estava em casa, de bermuda, de sandália de dedo, eu cheguei lá e entrei e olhei o carro, abri o carro, aí cheirei o carro novo tem um cheiro bom, gente. Cheirei o carro, entrei no carro e os vendedores tudo conversando. Eu saí daquela concessionária e fui numa outra, que é o mesmo preço, que a concessionária vende os carros pelo mesmo preço. Quando eu cheguei, a pessoa me atendeu de primeira. O senhor quer olhar? Quer fazer um test drive? Eu falei, não precisa não. Tem certeza? Eu falei, tenho. O senhor vai querer? Eu falei, quero. Então vamos para lá sentar agora, resolver. Comprei o carro. Aí volto lá na outra loja depois. Hoje o dono é meu discípulo, ex-dono, que já vendeu a loja. Eu falei, um dia eu fui na sua loja comprar um carro e aconteceu isso. Ele falou, rapaz, é difícil achar profissional bom. Eu falei, é difícil achar bons vendedores,
É difícil achar pessoas que façam o bem. Que é isso, apóstolo? O que tem a ver isso? Você vai chegar lá. Defina qual o problema, faça as perguntas. Por quê? Eu preciso identificar o que está me impedindo. Gente, eu peguei um Uber hoje. Olha que eu fiquei resistente com Uber aqui em São Paulo. Não tinha resistência com Uber não, mas aqui em São Paulo eu fiquei. Que a gente foi pedir um Uber para sair do hotel uma vez. Tinha 2 malas, o cara saiu e foi embora, não levou a gente porque tinha 2 malas. Só que ele não sabe como é que eu ajo. Eu peguei um Uber hoje no hotel, que levou a gente, foi hoje ou ontem, levou a gente no shopping, deu R$11. Eu dei R$20 de gorjeta para ele, porque o cara tratou com uma educação. Quer que ligar? Ligou, bom dia, tudo bem, resolveu bem. Quando saiu, agradeceu. Gente, muito obrigado por ter viajado com ele. Eu não sou obrigado a viajar com ele, eu escolhi. Eu dei 10 na hora que eu entrei, e quando eu saí dei mais 10. Falei, não se merece. Tem que valorizar quem faz as coisas bem feito, tem que dar valor. Aí você quer que as pessoas frequentam a sua empresa ou a sua igreja, e você não recebe bem, você não trata bem, você não dá valor, não tem um bom receptivo, tem uma música estridente, sabe? Essas são as coisas simples. Eu ainda vou chegar na raiz do problema, não estou nela ainda, nós estamos nos porquês. Então pergunte, por quê? Por que as pessoas entram e saem? Por que as pessoas visitam e não ficam? Por que as pessoas vão para o encontro e depois vão embora e não vêm mais para cá? Por quê? Por que estamos passando isso? Por que a igreja fica, né? Vamos lá, passe para o outro, por favor. Então, por quê? Até eu chegar à causa raiz. Falta poder na igreja. Eu estou dizendo, porque, gente, eu vou dizer uma coisa para você: a unção supera tudo. Posso ouvir amém? Amém? Mas só que hoje tem um povo mais exigente, porque tem unção aqui e tem unção aqui. Então, unção por unção, eu posso escolher. Mas aqui eu sou bem tratado, aqui eu não sou. Então, se aqui tem unção e aqui tem unção, então eu vou ficar onde tem unção e eu sou bem tratado. Simples assim. Ninguém quer ser maltratado. O povo ficou mais exigente. Antigamente a igreja crescia, não importa, se o cara tinha unção, ele podia chamar todo mundo de jegue, de jumento, raça de víbora, vocês não prestam para nada, estava todo mundo lá. Mas hoje não, hoje tem um negócio chamado internet, e todo mundo vê como é que está funcionando na igreja de todo mundo. Todo mundo sabe. Rapaz, uma pastora pregou uma palavra, meu irmão, que palavra, rapaz. Aí depois aquela igreja posta de novo no louvor, rapaz, que louvor. Eu tenho que ir lá dar uma olhadinha nisso. E por que aquela igreja tem mais palavra, ou tem mais, é mais agradável? Porque tem alguém que está preocupado em fazer, preparar, estudar, para dar o melhor. Mas eu estou partindo do pressuposto que tudo isso vocês já sabem, tá bom? Então você já sabe o que tem que fazer. Então vamos lá, passa para o próximo, filho. Um ponto interessante que vale mencionar é que na prática pode ser que não seja necessário perguntar 5 vezes por quê, ou que seja necessário realizar mais de 5 questionamentos para identificar a causa e a raiz do problema. Às vezes com 2 porquê você já identifica. Eu tenho certeza que só falando aqui alguém já pensa, rapaz, o som lá da igreja está meio ruim. Já tem outra pessoa, rapaz, eu tenho que orar mais mesmo, eu tenho que preparar mais, eu estou pegando os estudos de qualquer jeito e dando para o povo, eu tenho que me dedicar mais, mas isso aí é outro assunto. Passa o próximo. Como fazer? Por mais que o conceito da ferramenta seja relativamente simples, se ela não for devidamente executada, a verdadeira raiz do problema não será identificada. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com um líder? É ele viver enganado dele mesmo, ele não saber, ele não conseguir identificar suas fraquezas. Gente, nós não somos perfeitos. Cada um de nós tem pontos fortes e pontos fracos. O que sustém a gente é se os nossos pontos fortes forem maiores do que os pontos fracos. Um casamento, por exemplo, tem pontos fortes e pontos fracos, porque ninguém é perfeito. O que faz manter, quando os pontos fortes, ou seja, a razão que nos une é maior
do que aquilo que nos afasta. Então, vale a pena ter paciência, vale a pena lutar por um ideal. Então, eu preciso identificar, eu preciso cair com essa, não, eu não estou sendo, eu faço essa pergunta para mim. Eu faço a pergunta para mim. Eu pergunto assim: eu estou sendo um bom marido? Se eu fosse casado comigo, eu estaria feliz? Você entendeu? Tem pergunta. Se pergunte. Rapaz, se você disser assim: rapaz, estava nada, dá um jeito nisso então. Se eu fosse membro da minha igreja, eu estaria feliz com o pastoreio? A gente às vezes cobra dos outros, mas não identifica na gente. Eu estava conversando com o Gregório, que foi me pegar hoje no aeroporto, né? No hotel, São Antônio. Tem gente que sai comigo e aproveita para conversar. Quando começa a conversar, eu converso. Conta história, eu conto história. Tem gente que sai comigo e fica quietinho, eu fico quietinho também. Eu danço conforme a música, né? Tem gente que quer saber: e apóstolo, como é que é isso? Eu falo, irmãos. Como é que é o ministério? Eu falo. Se a pessoa fica lá na dele, eu também fico na minha. Mas aí, conversando com o irmão, falando sobre a coisa, eu falei para ele assim: a gente se identificou por causa de ter começado do zero e tal. Eu contei para ele a história de um homem que reclamou com o médico, falou: doutor, eu só preciso dar um jeito na minha mulher, dar um jeito no ouvido dela, que ela não me escuta. Ela não está me escutando mais, pastor, ou doutor. Eu falo as coisas, ela não escuta nada que eu estou falando, ela está ficando surda. Aí o médico falou: fala o seguinte, se afasta 20 metros dela, faz uma pergunta. Depois, se ela não respondeu, você caminha 5 metros, 5 passos longos, pergunta de novo. Se ela não responder, você caminha mais 5 e pergunta de novo. Aí ele falou: tá feito. Aí ele chegou em casa e disse: mulher, o que tem para janta? Mulher, o que tem para janta? Mulher, o que tem para janta? Ela falou assim: eu já te respondi 3 vezes, é frango. Quem era o surdo? A gente acha que o problema está nos outros. O problema é minha mulher, o problema são os discípulos que eu tenho, o problema são os membros da igreja, o problema é o lugar. Eu já fui pregar em lugar que o cara falou mal de todo mundo, mas só não falou mal dele. Ele falou assim: olha, não, essas palavras saíram da boca, apóstolo, pelo amor de Deus, saiu da boca do apóstolo onde eu fui pregar. Ele disse assim: apóstolo, eu trouxe o senhor aqui hoje para o senhor me ajudar. Foram 3 horas de conversa, irmãos, indo no caminho de carro acho que foi de Teresina, inclusive eu estava falando hoje, até a cidade. Aí ele falou assim: o povo da onde eu estou pastoreando, eles são igual os cretenses que Paulo falou, umas bestas ruins. Eu falei: Jesus, irmão, mas o cara falou da igreja dele. Ninguém lá, apóstolo, ajuda, ninguém se preocupa com célula, célula não funciona na igreja, porque ninguém quer fazer nada, o povo não dá dízimo, o povo não dá oferta. Mas irmão, ele botou o povo dele para baixo de cachorro, diante do Deus ao qual eu sirvo. Eu cheguei na cidade, fui para o hotel, dobrei o joelho e falei: Jesus, eu não quero pregar aqui. Eu orei, eu disse: Senhor, pelo amor de Deus, dá um temporal, dá um blackout, acaba com a luz, manda um ciclone, mas me livra disso. Irmão, meu coração fechou. Eu estava cheio de boa intenção para pregar naquele lugar. Eu orei, Jesus não me atendeu, e eu fui pregar. Mas eu fui pregar na ira, irmão. Eu acho que eu não preguei na carne, não, eu preguei no tutano naquele dia. Eu falei assim: você, sua boca é uma sepultura, só sai morte.
E eu falava assim, passava o olho nele quando estava olhando para o outro lado. Eu falava assim: você é o profeta da sua igreja, do seu trabalho, da sua célula, da sua cidade. Se você só profetiza coisa ruim, só vai ter coisa ruim, porque você é ruim. Irmão, o que você profetiza, pelo amor de Deus? Eu quero que cresça. Aí fica dizendo assim: não tem jeito, eu oro, não adianta nada, vocês não fazem nada. Deus pegou o profeta, levou ele até o vale de ossos secos. O que você está vendo, rapaz? Ele disse: eu estou vendo um vale de ossos secos. Ele disse: então profetiza, porque falar o que está vendo qualquer besta fala. Chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Libere a palavra. Ouça-me, você nunca terá além daquilo que você profetiza. Deu para entender? Nunca terá mais ou aquilo que você nunca. Se você não profetiza, não tem. Nós somos chamados para mudar realidades. O povo daqui não tem compromisso. Não, eu quero declarar que o povo daqui é um povo comprometido, que aqui tem pessoas fiéis, pessoas honradas, pessoas abençoadas, pessoas liberadas. Aqui vai aparecer empresários que vão trazer uma conquista fabulosa, sobrenatural. Essa igreja será conhecida por reunir a nata da sociedade de Guarulhos, de São Paulo. A sua igreja será uma igreja muito grande, muito próspera, muito abençoada. Diga amém. Ou seja, eu fui chamado para mudar situações. Você foi chamado para isso. Olhar para sua casa e dizer: não tem jeito com a minha mulher, não tem jeito com o meu marido, não tem jeito com esses meninos. Oh, meu amigo, até jumenta sabe falar quando Deus precisa dela. Então deixa Deus usar a sua boca para chamar a existência o que não existe como se já existisse. Libera a palavra, sabe? Então, passa para o seguinte, filha, por favor, que eu acho que não vai dar tempo da gente fazer tudo hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: eu vou viajar de madrugada, eu não estou nem aí. Por mais, eu acho que eu já falei isso. Se liga já, por favor, passa para o próximo. Pronto. Identifique o problema, agende uma reunião com os principais envolvidos, afetados pelo problema. Não é possível executar a ferramenta se o problema que precisa ser analisado não tiver sido identificado. Qual é o problema? Não, o problema é que ele está gastando muito. Então vamos lá. Qual é o problema? O problema é que as pessoas não ficam na igreja. Identificando. Qual o problema? Se eu vou falar de igreja, eu vou dizer: reúna a sua equipe e trata do assunto com eles. Não, vou falar da minha família. Nossa, minha conta de energia está alta. Reúne todo mundo e diz: gente, é o seguinte, o que eu pago de energia, eu podia comprar pizza no final de semana. Então não está tendo pizza porque eu tenho que pagar a luz que você deixa aceso no quarto, a geladeira que fica aberta há muito tempo, o chuveiro que você fica... Está me entendendo? Estou te falando de coisas simples para você transformar isso naquilo que é a sua realidade. Falando de igreja, eu vou chegar lá. Passa para o próximo, por favor. Pergunte por quê. Esse é o momento qual a reunião agendada no passo 1 acontece, o fato, os 5 porquês é executado. Antes de iniciar os questionamentos, é importante alinhar o problema com todos os envolvidos, de forma que todos os presentes tenham a mesma compreensão do ocorrido. A ferramenta é simples, mas não significa que a análise deve ser simplista. Vamos falar de igreja. O princípio vale para tudo. Por que nossa frequência está caindo? Eu acho que é por causa disso. Não, acho que é... Vamos conversar. Gente, na multidão de conselhos, a Bíblia diz que há sabedoria. Eu sento com a minha equipe, Esther sabe disso, para as reuniões assim, que eu não tenho hoje, eu vou explicar por que também mais na frente, um M12 só com os meus 12, que eu fiz desde 2005 até o começo desse ano, praticamente. Hoje eles reúnem comigo junto com os outros líderes. Quando eu tenho que tratar de algum assunto assim, eu reúno a minha equipe e digo: olha, a situação é essa.
aí identifica o problema. Pode passar para o próximo. Agora sim, vamos entrar nos nossos porquês. O meu, o seu, de todo mundo. Nossa igreja, gerando vidas em Manaus, estagnou. Como é que ela estagnou? Parou de crescer. Ela teve perdas, mas aí o porquê? Porque entrou pecado na vida de alguns discípulos. Aí isso acontece. Eu questionei com Jesus quando eu perdi. Eu passei 25 anos do ministério sem nunca ter perdido ninguém que eu digo assim, saiu 5 pessoas, saiu 8 pessoas da igreja. Nunca. Só se mudasse de lugar. Nunca tinha perdido ninguém. Em 2015, um bispo caiu em pecado e foi embora, rachou a igreja. Outro foi junto com ele, depois outra pessoa em pecado, e resultado disso é que a terça parte da igreja saiu. Como nossa igreja senta todo mundo separado por geração, ficou um buraco. Eu tive que remanejar para cá, deu uma de artista para poder ficar, mas ficou feio. Mas aí a gente vem vencendo e foi curado e superamos. Passamos pelo processo de cura e de tudo. Eu falei com Deus: Senhor, por que aconteceu isso? Deus falou assim: aqui no céu também aconteceu. Aqui foi a terça parte também. Aí eu fui reclamar com Jesus, já que com Deus não estava dando, eu fui para Jesus. Eu falei assim: você está reclamando? Dá uma olhadinha lá o dia que eu preguei sobre minha carne e meu sangue, que saiu todo mundo, só ficou os 12. Eu falei: Senhor, eu vou falar mais nada não. Vou reclamar com mais ninguém não, porque se eu reclamo com o Espírito Santo, eu sei lá o que ele ia falar para mim, né? Então, passou esse prazo, chegou um momento que nossa igreja estagnou. Aí por que meu ministério estagnou? Passa. Adelante. Sim. Por que paramos de crescer? Qual foi o motivo? Qual foi a causa? A minha vida com Deus? Aí eu sopesei e falei: eu tenho que orar mais. Mas eu estava orando mais. Por que a gente parou de ter aquela coisa vibrante, sabe? Por quê? Por que paramos de crescer? Mais um. Onde foi? Essa pergunta todo mundo faz. Onde foi? Tá fogo ali, mas não, foi mesmo, viu, gente? Onde foi que eu errei? Gente, eu podia pregar uma ministração hoje aqui de cura e dizer para você: não, Deus não é culpado porque a terça parte saiu, Jesus não é culpado porque todo mundo foi embora, porque Judas traiu. Sim, isso é uma verdade, mas todo mundo faz essa pergunta: o que eu estou fazendo de errado? Essa pergunta é boa de certo ponto. Eu não posso deixar que isso fique na minha alma e eu não consiga desenvolver achando que eu sou culpado de tudo, não. Mas eu tenho que saber assim, o que eu estou fazendo de errado. Passa para o seguinte: sim, o que eu podia ter feito diferente? Se eu tivesse feito mais reuniões assim, ou assado, o que eu poderia ter feito diferente? Passa para o seguinte. São só as perguntas, os porquês. Mais um, por favor, please. Sim. Só eu que estou passando por isso? Ou tem mais alguém? Aí eu fui investigar. Será que é só eu que estagnei? Que parei? Eu não vou vir aqui para vocês para contar só a vitória. Eu tenho que contar minhas lutas, minhas guerras e como eu superei elas. Amém? Eu não sou um cara perfeito, irmão. Eu tenho um monte de defeito. Tem fraquezas, tem problemas, tem falhas. Aí, será que só eu que estou passando? Eu comecei a ver que tinha um monte de pessoas passando pelo mesmo problema. A igreja estagnou, não crescia mais, parou naquilo. Eu me lembro de quando eu estava entrando na visão celular, que eu tinha 300 discípulos, e a gente entrou na visão e foi assim, como eu estava falando, foi um negócio assim: eu quero mais, eu vou mergulhar e tudo. E eu comecei, o apóstolo Renê: gente, se você acha difícil vir para cá uma reunião por mês de café de pastores, a reunião de café lá em Manaus é toda semana. E tem mais, e o apóstolo Renê ainda inventa as reuniões à noite para levar todo mundo para lá. E ele, em cima de fazer um fruto fiel, diz: olha, eu quero cada um de vocês. O apóstolo pastoreia uma igreja. Ele diz: eu quero aqui. Não tem esse negócio de conversa não, irmão. Não tem
vamos negociar, não tem isso não. Então, amanhã, por exemplo, tem reunião de café, eu tenho que mandar um zap para ele hoje, dizendo, apóstolo, eu estou viajando, vou chegar meio-dia, por causa disso que eu não vou estar aí, porque é assim. Aí, só eu que estou passando por isso, eu me perguntei, e comecei a ver que tinham mais pessoas passando por... é falta de cobertura? Me perguntei. Não, não é. O apóstolo Renê dá cobertura, e ele libera a palavra, e ele diz, olha, sabe, ele incentiva a gente de tudo quanto é jeito. Irmão, o homem é incansável. Eu não conheço nenhum outro líder igual ao apóstolo Renê. Não conheço. Incansável. Passa a noite no aeroporto, passa a noite viajando, chega de dia, começa a falar e não para. Olha, não conheço. Então foi, não é falta de cobertura, não é falta de incentivo, não é falta de palavra. Eu tenho isso. É falta de oração? Não, eu estou orando, gente, pelo amor de Deus, eu sou crente. Antes de ser pastor, eu sou crente. Crente que não ora não vale uma pipoca, eu aprendi isso cedo. Então vou orar. Aí, mais pessoas passando pelo mesmo problema. Passa, por favor. O que eu posso fazer para mudar os meus resultados? Gálatas 6,7 diz, tudo que o homem semear, isso também, você é fruto das suas escolhas. Diga, eu estou onde estou, eu estou como estou, por causa das coisas que eu fiz e que eu faço. Você não pode plantar feijão e querer colher milho. Você não pode plantar milho e querer colher melancia. Você vai colher o que você planta. Não tem outro caminho. Então eu falei, eu preciso mudar algumas escolhas na minha vida. Eu preciso administrar melhor o meu tempo. Eu não tenho certas coisas. Eu aprendi mais uma ferramenta, mas não vou passá-la aqui hoje, que era para remir o tempo, aquilo que é urgente, aquilo que não é urgente, aquilo que eu não preciso fazer, aquilo que eu tenho que eliminar. E eu coloquei isso em prática. É científico. Eu coloquei isso em prática. Então eu preciso ajustar e fazer novas escolhas. Eu não posso ficar fazendo a mesma coisa e achar que vai mudar alguma coisa na minha vida. Não vai mudar. Eu preciso mudar. Passa, por favor. O que eu estou... agora, chegou onde eu queria. Falando de igreja. Eu sempre fui alguém que olhou lá na frente. O que eu estou fazendo hoje vai me levar para onde? Eu vou chegar até onde com o que eu estou fazendo hoje? Vamos falar da igreja. Como é que funciona a sua igreja? O que você faz na igreja está te levando para onde? Por exemplo, não sei se alguém aqui viu, mas o apóstolo Joilson chegou a fazer, porque eu passei para ele, ou fazia lá na igreja um discipulado assistido. O que é o discipulado assistido? Eu falava para os meus 12, cada um de vocês reúna seus 12 na terça-feira, de 7 às 8, de 8 às 9, todo mundo vem para cá e eu reúno com vocês. Como a nossa igreja é grande, dá para fazer um grupo aqui, um grupo ali, tem mais as salas lá em cima climatizadas, tem mais outra sala de dança, tem mais estacionamento, tem mais o anexo, cada um ia para um canto. Quando dava 8 horas, eu falava assim, 5 minutos, aí já começava a chegar e eu ministrava uma palavra poderosa, eu ministrava unção, eu orava por eles, e a igreja não andava. A igreja não andava. Eu tinha 12, que ele ia para essa reunião, só ele e a esposa, porque os discípulos que ele tinha, que pouquíssimos eram, não iam. E eu ficava me perguntando, como é que uma pessoa não vai para uma reunião que eu vou ministrar, rapaz? É muita soberba, né, irmão? Que eu achava, poxa, eu vou orar, eu vou ministrar uma palavra, e o cara não vai para a reunião, e não ia. Esse casal chegou para mim e disse assim, apóstolo, por favor, me migra, passa a gente para a segunda geração, porque a gente tem vergonha. Eu já tenho vergonha, eu tenho vergonha de vir na terça-feira, porque não vem ninguém. Eu disse, espera um pouco que eu estou orando, depois eu decido se eu te migro ou não, por enquanto continua. E eu fui buscar a Deus e fui orar, e Deus me deu a direção. Aí o que eu estou fazendo hoje vai me levar para onde? Passa, por favor. Bom,
minha metodologia me fará conquistar o meu sonho. O que é metodologia? O método que eu estou usando, por exemplo, na igreja. Aí eu pergunto assim, não precisa responder, tá, Camilo? Como é que funciona a sua igreja? O que acontece domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Como é que funciona os cultos lá? Tem culto de quê? Ah, eu tenho um culto, eu tenho uma rede disso. Da gente? Não está dando não. E ela funciona por quê? Porque não está dando. O que acontece? Ah, eu tenho outra reunião disso. Eu faço porque falaram para mim que eu tenho que fazer. Não, perguntei o que eu tenho que fazer na igreja, o que eu preciso fazer. Eu tinha reunião de 12, eu disse para os meus 12, cada um de vocês reúne os 12 de vocês. E os meus discípulos obedecem, irmão. Cada um fazia a reunião 12 deles. E eu fazia o meu com eles. E reunia no discipulado assistido. Para onde eu estava indo? Agora vamos falar de igreja e também de comparando com a empresa. Por exemplo, Igreja da Visão Celular no modelo dos 12. Nós temos focado o tempo todo nos 12. 12, 12, 12. Quando dá 12, 12, a gente diga 12, 12. Porque a gente é 12. Amém? Alguns são 12, mas a gente é 12, né? A gente é tudo 12. Aí, o que eu estou treinando? Vocês são inteligentes, vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos comparar a igreja com a empresa. Mal comparando, só para você entender. A igreja não é empresa, mas vamos comparar. Eu treinei 12 e meus 12 treinaram 12. Cada um deles treinando 12. Se eu comparo isso com a empresa, eu estou treinando gerentes ou eu estou treinando vendedores? Pode falar aí que eu ouvi. Gerentes. Eu estou treinando 12. Camilo, você está treinando uma equipe de 12. Você está treinando gerente ou vendedor? Gerente. Vamos comparar com falar de igreja agora. Quando eu treino 12, eu estou treinando pastores ou missionários? Pastores. Aí eu percebi que eu estava fazendo uma igreja de pastores e ninguém saía para ganhar alma. Porque eu só falava de 12 e os caras têm que formar 12, treinar 12, discipular 12. E cadê as pessoas para eles treinarem, para multiplicar? Nossas células, elas encolheram. Nossas células sobreviveram à pandemia por um milagre, uma misericórdia de Deus. Porque se a pandemia foi ruim em São Paulo, Manaus foi pior do que no mundo todo. Lá as pessoas morriam porque não tinha oxigênio. Vocês acompanharam isso? E alguém ia querer fazer célula, irmãos? Reunir gente na casa, botar gente de fora dentro de casa. Aí a gente voltou depois da pandemia e começou a falar, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí continuamos só com a linguagem de 12, de 12, de 12, de 12, que não é ruim. Ah, pô, o senhor não tem mais 12? Claro que eu tenho. O senhor não treina mais 12? Sim, eu treino. Mas eu peguei e falei, onde eu vou chegar se eu continuar fazendo toda a igreja virar 12 e ninguém virar ganhador de almas? Ué, 12 não ganha alma não, 12 treina. 12 é treinado para treinar. Aí você fala, sabe o que acontecia? Meus 12, já tinha alguns que não faziam célula, porque ele já tinha chegado no passado a 20 células, aí ele passou a só treinar e não fez mais célula. O que aconteceu? Perdeu as células porque a igreja perdeu muita gente, porque a igreja teve o que aconteceu, e ele não aprendeu mais, ele esqueceu como é que era ganhar a vida, fazer célula. Só fazia reunião de 12, já não era mais 12, era 8, era 5, era 3. Aí eu parei e falei, não, onde eu vou chegar se eu continuar assim? Você pode pegar 100 funcionários na sua empresa e você treinar 100 funcionários para ser gerente. Se não tiver compradores, gente para vender, não vai ter gente para comprar. Se não tiver gente para comprar, vai ter 200 gerentes que não vai valer de nada. Eu peguei, chamei todo mundo e perguntei, nós somos uma igreja com células ou uma igreja em células? Tem diferença? Uma igreja com células é uma igreja que tem um departamento. As células são mais um departamento da igreja. Tem um departamento infantil, tem um departamento de adolescente, tem um departamento de dança, tem um departamento de música, tem um departamento de célula. Ela não é uma igreja em célula, é uma igreja com células. Então uma igreja em células, ela é diferente, ela respira célula, ela fala de célula. Por exemplo, digamos que eu fosse pregar a mensagem que a irmã pregou aqui sobre oferta, lá da mulher
né, da sunamita. Eu ia dizer, como é que eu vou falar isso para a célula? Ah, rapaz, olha só, quando o profeta perguntou para aquela mulher, estou pregando para a célula, estou pregando numa visão de célula, igreja em células, não uma igreja com célula. Eu reuni meu equipe e disse: olha pessoal, você pode ver, quando a mulher pensou que não tinha nada, na casa dela ainda tinha unção, porque se tiver unção a casa vai multiplicar, a célula vai crescer, a célula vai ser abençoada, porque na célula tem que ter unção. Aí depois eu prossigo dizendo, na visão da célula, eu disse: olha, mas quando ela foi para casa, o profeta falou: vai lá e pega vasilhas. Ela juntou vasilha, enquanto tiver vasilha tem óleo, porque quando acaba as vasilhas o óleo para. Então tem que ter gente nova na sua célula o tempo todo para a unção cair, para multiplicar. Diga amém. Eu não estou pregando não, só estou te falando o que é você viver em célula e você viver com célula. Vocês perceberam que no vídeo que eu passei, interrompe assim o congresso e aparece eu falando para pouquinhas pessoas no altar? E você percebeu que estava sendo derramado uma unção ali? É minha reunião com líderes de células. Foi logo depois do congresso, então muita gente não estava, muita gente, mas é uma reunião que eu faço toda segunda-feira, que eu treino pessoas para serem líderes de células. Chamei meus 12 e falei: olha, não me importa agora se você vai fazer M12 toda semana, não faça. Você precisa reunir com eles uma vez por mês, reúna, faça célula. Vocês têm que fazer célula. Sabe aquele casal que pediu para ser migrado? A foto da célula deles está dando quase 30 pessoas. Há poucos meses atrás eles pediram: migra a gente, porque eles só faziam reunião de 12 e não tinha 12. Quem ia para a reunião? Ninguém. Mas o ânimo entrou de novo, porque nós voltamos a ser uma igreja em célula e não uma igreja com célula. Aí a linguagem é: todo mundo tem que fazer célula ou estar em célula. Eu não posso obrigar, por exemplo, meu discípulo, eu digo: você tem que ser líder de célula. Eu acho que ele já está pronto para ser líder de célula, mas disse assim: não, eu não quero, não tem problema não, meu filho. Você tem que estar numa célula. Você tem que estar numa célula. Outra coisa, parei de me preocupar com a multiplicação das células. Ué, apóstolo, eu me preocupei, a gente tinha 300 e poucas células, e eu falei: vamos chegar a 500, e depois a gente vai chegar a 1000, e o povo vai na nossa onda, porque o povo é povo, o povo vai, o pastor falou, vamos com o nosso pastor. Eu multiplico, a sua célula tem 6 pessoas, faça 2 de 3. E eu fiz igual o apóstolo: meu irmão, se a mulher está grávida, tem 2 dentro, então já deu uma célula, é L mais 2. Olha para mim, o que aconteceu quando eu fiz isso? Camilo, o cara que tinha uma alegria de fazer uma célula de 10 pessoas, passou a fazer uma de 5. Aí eu mandei multiplicar de novo, ele passou a fazer uma de 2. Sabe o que aconteceu com ele? Desanimou. Desanimou. Sabe por quê? A gente gosta de povo, a gente gosta de multidão. O ânimo muda, irmãos. Apóstolo, mas não devia ser assim. Não, a gente prega, mas o ânimo muda. Muda ou não muda? Muda, vamos ser hipócritas. Eu não, do jeito que tiver 2 eu prego, do jeito que tiver 200 eu prego. Mentiroso! A mensagem pode sair ungida porque você é ungido, a palavra pode ser boa porque Deus está na sua vida, mas o seu ânimo é diferente. É diferente, irmãos. Se eu não me policiasse, eu não saía de Manaus. Vou pregar só na minha igreja, porque eu faço uma reunião, tem muita gente, mas eu saio de lá e vou pregar a igreja com 30 pessoas.
Eu já preguei igreja, fazer congresso numa igreja que tinha 20 e poucas pessoas, não chegou a 30. Mas por que o senhor vai? Porque depois o cara passa um relatório dizendo assim: apóstolo, a gente já tem 100 pessoas hoje para a glória do nome de Jesus. Aí é o meu chamado. Essa reunião aqui, eu diante de Deus, eu não estava preocupado se ia ter muita gente, porque eu disse que eu não vou pregar. Hoje eu não estou pregando, eu estou dando treinamento. É um discipulado, é treinamento. Treinamento, você não está preocupado se tem muita gente. Por isso, quando eu vou ministrar fora, eu vou ministrar treinamento. O único lugar que eu vou pregar, que é fazer fruto fiel, é aqui em Guarulhos. Tem outro não, apóstolo. Quando eu vou em Queimados, eu faço congresso, não é isso? Eu vou lá mas o único lugar que eu vou participar de um fruto fiel é aqui. Porque aqui eu venho para falar para vocês numa reunião como essa. E quem pediu essa reunião fui eu. Eu que pedi, falei: apóstolo, vamos marcar uma reunião que eu preciso passar umas coisas que estão acontecendo. O que aconteceu com a nossa igreja depois que a gente mudou o foco? Diga comigo: toda mudança vai gerar uma reação. Nós somos uma igreja com células ou uma igreja em células? Aí vamos buscar respostas. Reprogramar o meu ministério. Reprogramar o ministério, não sei se esse slide está aí, se tiver pode. Reprogramando o meu ministério, né? O que eu vou fazer? Não adianta eu ter, gente do céu, eu sou oriundo de uma igreja que fazia correntes, campanhas. Quando acabava uma campanha, eu já estava pensando: meu Deus, o que eu vou fazer para segurar o povo na outra? Acabava a corrente da aliança, eu dizia: vamos fazer do cordão. Meu irmão, lenço. Olha, aqui em São Paulo tem uma rua fantástica para quem faz corrente. É a Rua das Correntes, você tem tudo quanto é objeto. E eu fazia. E qual é o meu interesse nisso? Ganhar vidas. Até um dia que a visão entrou no meu coração e eu entendi que a maior igreja do mundo não mudou até hoje, ela continua sendo uma igreja em células. O nosso problema é que a gente às vezes esquece dos princípios básicos. Nosso congresso anual hoje é um congresso de células, congresso de avivamento celular, não é outra coisa. Minha reunião mais importante da semana não é o domingo à noite, tanto que ontem eu não estava lá, hoje eu deveria estar. Transferi a minha reunião para quarta, porque a minha reunião com os líderes, onde eu vou ministrar uma palavra para líderes, desatar eles, fazer eles pegarem fogo. Então eu parei de focar na multiplicação. Falei: não se preocupem em multiplicar agora, eu quero que vocês cresçam. Pode passar isso. Eu quero que vocês cresçam. Então qual a meta da gente? Cada célula tem que ter no mínimo 20 pessoas, eu falei para eles. Porque quando ela multiplicar, o líder que sai vai com 10 e o outro fica com 10, então ele já vai com o número de pessoas que ele se anima. Agora você multiplica uma célula como eu multipliquei, para dizer: eu tenho 500 células de 3 pessoas, eu prefiro ter 100 células de 20 pessoas do que ter 500 células de 5 pessoas. Vamos crescer. Falei: usa a estratégia de botar uma cadeira. Fizemos o mover celular. Não sei por que tem igreja que não faz mover celular, fruto fiel. O que é o mover celular, apóstolo? O encontro do mover celular. Nós fizemos, estamos agora em 90 dias de oração e jejum. Cada dia tem uma geração jejuando. Todos os dias tem que ir no templo para orar, pelo menos 1 hora. Tem que tomar a ceia todo dia. Tem que ser ungido todo dia. Tem que deixar a oferta, se tiver, claro, todos os dias, para instalar o mover. E depois que instalar o mover, estamos orando, cada um orando por 3 pessoas. A oração tem foco. Nós queremos uma multidão nas células, nós queremos uma igreja em células, nós queremos que as células multipliquem. Então nosso foco são as células. Apóstolo, na nossa igreja só tem 30 pessoas. Faz uma célula de 30. Treina alguém, multiplica para 2 de 15. Treina mais alguém, multiplica para 4 de 10. Aí depois deixa chegar a 20, para multiplicar outra vez. Não multiplicar mais igual a gente fez. Irmão, eu estou falando para vocês, eu errei, eu cometi erros.
mas eu acertei. O resultado disso, a igreja voltou a vibrar com as células. Agora tem outra coisa que eu estou fazendo, que não é obrigado, eu estou fazendo no meu ministério, não, você não é obrigado a fazer. Nosso fruto fiel, por enquanto, até quando não sei ainda, pode ficar para sempre ou pode ser por um tempo, ele está sendo por células. Que isso, Apolo? Por células. Por células. Então, quando vai reunir para o fruto fiel, reúne cada grupo de célula com a camisa, com a cor. Só não dá para fazer, por exemplo, o que o apóstolo Adailton faz, entre os 12. Já pensou se for entrar todos os líderes de célula? O culto é só apresentação. Então, a apresentação do fruto fiel ainda é pelos 12. O 12 sobe no altar: cadê as células da geração Canadá? O povo levanta: cadê as células da geração Portugal? Aí levanta as células todas, sacode a bandeira, tremula os tambores. Vamos lá, pessoal, cadê o líder ungido aqui? Faz a nossa festa, mas tudo pelas células. Por quê? Porque eles têm que absorver a linguagem das células. Eu disse para os meus 12, se você não tem M12, porque você não tem 12, ou porque não está assim, não tem problema, mas faça uma célula. Coloque todos os seus discípulos na sua célula. Se dá para fazer 2, faça 2, mas não quero célula de pouquinha gente, eu quero que a célula cresça, porque você não pode pegar uma criança e dizer para ela: multiplica. Ela primeiro ela cresce, alguns dizem fica burro, eu digo não, fica inteligente, casa e depois multiplica, vai ter filhos. Então primeiro tem o que? Crescer. Diga amém. Depois que eu cresço, eu multiplico. Então o foco da gente voltou para as células. Resultado disso, a igreja está muito viva para a glória do nome de Jesus. Amém? Quais reuniões estão dando resultado? Por exemplo, a gente tem uma reunião, a rede de mulheres da nossa igreja dá resultado. Ela funciona toda semana. Para que parar? Está dando resultado. A rede de homens, ela tem que funcionar uma vez por mês. Uma vez eu me perguntei por que as mulheres têm mais facilidade de ir para a igreja do que os homens. Eu me perguntei isso, e eu fiz os 5 porquês. Por quê? Aí eu descobri: a maioria das mulheres tem que cuidar das coisas em casa e passa o dia em casa. Quando chega de noite, por mais cansada que ela esteja, ela quer se arrumar, botar um perfume, e nem que seja para ir para a igreja, mas ela quer sair. O homem passa o dia na rua, dirigindo, trabalhando. Quando termina a noite, nem que seja para ir para casa, ele quer ir descansar. Aí vamos valorizar o que a gente tem. As mulheres estão força, vamos fazer rede de mulheres, incentivo a rede de mulheres. Aí vamos fazer a dos homens. O homem precisa de lazer, então vamos fazer um retiro com eles de vez em quando. Vamos levar os cabos, vamos pegar eles naquilo que a gente pode pegar. Vamos fazer um café com os homens, vamos fazer um churrasco com eles. Agora o meu foco são os líderes de célula. Inclusive a gente tem que fazer um jantar, né? Já está passando da hora. Lá em casa virou um restaurante, irmãos. Essa mulher gosta de cozinhar, gente. Ela gosta de dar comida para os outros, gosta. Quando não tem nada, ela fala: meu bem, eu vou chamar os levitas para almoçar aqui em casa. Eu digo: tá bom. Acaba um congresso, de meu bem, tem que chamar todo mundo que trabalhou no congresso para jantar. Eu digo: tá bom. Mas é bom, irmãos, é bom, gente. Aí reúne, minha casa é grande, tem mais um terreno do lado de um gramado, bota o povo lá e todo mundo: meu Deus, eu estou na casa do apóstolo aqui, gente, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Eles se sentem amados, queridos, valorizados, e é uma verdade. Um dia desse minha filha fazer um negócio lá em casa, porque agora até as filhas querem fazer evento na minha casa. Minha casa está uma casa de evento. Ele falou: pai, eu ia liberar a piscina, esqueci de falar para o povo trazer roupa, tomar banho de piscina. Eu falei assim: nem me perguntou nada, né? Mas faz. Aí a gente tem que fazer agora, fazer um jantar com os líderes. Eu tenho um grupo de líderes de célula e um grupo de colíderes. Mas estão num grupo separado? Estão.
porque eu tenho que tratar os líderes e tratar os colíderes. Quando o cara vira líder, ele sai do grupo de colíder e entra no líder. E outra coisa, quando uma célula multiplica, eu não tenho pressa para multiplicar, eu tenho pressa para crescer. Quando uma célula multiplica, é o seguinte: eu estou lá no altar no culto, aí quando está terminando o culto, um 12 chega, apóstolo, eu tenho uma célula para apresentar, meu irmão, eu digo, gente, aleluia, dê um brado de vitória, porque hoje está nascendo mais uma célula, traga para cá, meu filho. Pô, vem aquela alegria, eu unjo o cara, bota a mão na cabeça, sabe, ministro de libertação, ministro cura, ministro unção, e digo, agora vai, meu filho, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Aí, toda vez que vai multiplicar uma célula, é igual como uma pessoa aceita Jesus, é uma alegria, é uma festa. Então o que é que a igreja está entendendo? Ainda estamos no processo, que nós somos uma igreja em células. Então, quais reuniões estão dando resultado? Eu tenho que usar aquilo que eu tenho de força, eu tenho que utilizar, e eu tenho que fortalecer o que está fraco, mas eu tenho que fortalecer, valorizar o que funciona. Nossa igreja sempre teve uma boa receptividade, quem vai lá é bem recebido, mas se não estiver ajustando, o povo se esquece. Você quer ver como funciona a célula? Como é que está a hora, hein? Meu Deus. Olha, irmão, vocês sabem que eu sou disciplinado, viu? Eu sou disciplinado com horário. Eu, por mim, eu parava agora. Não, diante de Deus. Eu planejei quando der 10 horas, onde tiver eu paro, mas eu vou concluir com mais um pouquinho só. Sabe que o pastor fala, quando eu já estou terminando, ainda tem mais uns 20 minutos, né? Então, para terminar, daqui a 20 minutos, nossa célula. Camilo, vem cá, Camilo, por favor. Camilo não é crente. É brincadeira, Camilo. Todo mundo sabe aqui que você é raiz. Camilo não é crente. Aí foi convidado pelo irmão, vem cá, irmão, pastor José. Ele não é pastor aqui na célula, mas ele é o José. José é amigo do Camilo, chamou ele para vir na célula, certo? Na minha célula. José chamou o Camilo para vir na minha célula. O Camilo está passando por uma guerra, irmãos. Está amarrado, está arrependido em nome de Jesus. Mas o Camilo está passando por uma guerra, irmão, você não sabe. A esposa do Camilo é brava. Não é profecia não, tá, irmão? Gente, você acredita que eu estava fazendo isso numa igreja e o negócio deu B.O.? Porque a mulher... E ela briga com ele, o povo, aleluia, revela a Deus. Não é o caso aqui, pelo amor de Deus. Se for, irmão, Deus tem misericórdia de ti. Aí, Camilo está vindo para a célula cheio de problemas. José trouxe ele. Pronto. Tem célula que tem unção, a outra célula tem unção. Qual o diferencial da minha célula? Não é só a unção. É que o Camilo vem na minha célula, ele é recebido. Aí eu pergunto para ele assim na minha célula: Camilo, me diga assim, qual o seu pedido de oração? Anote aqui, para a gente poder estar orando por você. Pode compartilhar? Se quiser compartilhar, pode. Se não quiser, só anote aqui para eu estar orando. Pronto, Camilo fez o pedido de oração dele. No caso dele, pode compartilhar. E nós todos oramos. Tá. O Camilo vai para casa. Passou isso, a célula da gente aconteceu na quinta-feira. Passou a sexta, passou o sábado, passou o domingo. Segunda-feira, ele recebe uma mensagem minha: Camilo, oi, aqui é o pastor Canuto, tudo bem com você? Claro que eu já peguei o contato dele, que eu não sou leso, né? Como é que está aquela situação? A mulher já carmou, né? Mas digamos que o problema seja outro, está com um problema na empresa dele, de como é que está aquela situação. Quero dizer para você que eu estou orando por você. E hoje, inclusive, Camilo, eu estou fazendo um jejum para Deus abençoar a sua empresa. Estou orando por você. Eu vou fazer para ele, para o José, para o Pedro, para o Tiago, para todo mundo da minha célula. Estou jejuando por toda a minha célula. E eu mando mensagem para todo mundo. Quando chega na quinta-feira, o Camilo voltou na célula. Eu estou na porta da célula. Quando o Camilo chega, eu digo: ô Camilo, como é que você está, meu irmão? Aí parado, digo assim: e aí, como é que está a situação lá na empresa? Irmão, me diga, faz diferença ou não faz? O cara vai, como é que ele vai se sentir? Acolhido, alguém se preocupa com ele. No meio da semana eu mandei uma mensagem. Ele vai voltar para a célula, irmãos.
Ele vai voltar para a célula, não é só por causa da unção ou da bênção, porque tem gente que recebe a bênção e vai embora. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou, e quando voltou não era mais leproso, os outros foram embora. Então, só a unção. Agora tem uma coisa diferente, o Camilo foi bem cuidado. Olha como a qualidade da célula importa. O José que trouxe o Camilo vai ficar feliz porque, poxa, eu trouxe meu amigo e o líder da célula recebeu ele muito bem. Ele vai se animar. Camilo firmou, ele já vai preocupar em trazer outro. Não, vou levar porque lá na célula é bem acolhido. E o Camilo, quando encontrar alguém, já vai falar: rapaz, vamos ali na igreja ou na célula, lá tem um irmão lá, orou por mim. Gente, é diferente. Obrigado, Camilo, obrigado, José. Se converte, viu? Você está entendendo? Então, assim é a igreja. Apóstolo, a nossa igreja hoje não dá para eu cuidar de todo mundo, mas quando a igreja era menor, irmão, eu visitava todo mundo. O cara tem 30 pessoas, ele não consegue cuidar, ele não tem tempo. Ele não tem tempo para ligar, ele não tem tempo para mandar mensagem, ele não tem tempo para orar. Ele cuida de uma célula que tem 6 pessoas, 10 pessoas, ele não consegue cuidar. Aí quer multiplicação, pelo amor de Deus. Fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, cuida das ovelhas, elas vão se sentir amadas e elas vão dar resultados. E faça uma célula que, além de unção, ela tenha qualidade. Amém? Pode passar, isso aí já foi há muito tempo, meu filho. Já reprogramei o ministério, já tenho um planejamento, né? Eu esqueci de falar. O que eu posso melhorar para voltar a crescer? Já passamos na igreja. Sim. Quem cuida das células? Ouça. Ninguém pode cuidar das células se não for o pastor da igreja. Não pode passar isso para ninguém. Não pode, irmãos. Célula não é departamento, é a alma da igreja em células, é o DNA da igreja em células. Eu não vou delegar isso para ninguém. Quem cuida das células sou eu. Eu cuido dos líderes de célula, eu cuido das células, eu tenho que saber como é que elas estão. Eles têm que ter acesso a mim. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de um apóstolo: você pode me atender? Eu falei: meu filho, eu chego na terça-feira e aí eu vou chegar depois do almoço, vou estar cansado, tem alguma coisa para fazer. Pode ser na quarta? Pode. Eu falei: então quarta, antes da reunião eu te atendo. Pode ser, porque eles têm acesso. Eles têm que ter acesso a mim. Eu não tenho 1000 células, irmãos. Se eu tivesse 1000 células, eu diria: não posso cuidar de 1000, eu vou dividir, vou dar 100 para cada um dos meus 12. Cuidar, mas não tem. Então, enquanto eu tenho célula que dá para eu cuidar, eu vou cuidar. Aí vou reunir esses caras na minha casa, vou reunir eles num sítio, vou levar eles para o encontro, vou levar eles para o mover, vou botar eles na oração, vou cuidar deles. É uma forma. Então, quem cuida das células? Diga o líder. Bom, as células são matriz do crescimento, já falei. O líder de célula é o agente do crescimento. Pronto. Se o líder de célula não crescer, a célula não cresce. Não cresce, irmãos. Se o pastor não cresce, a igreja não cresce. O crescimento começa dentro de nós. Você tem que ter uma unção nova, você tem que fazer algo diferente. Gente, leia, pelo amor de Deus, leiam. Deixa eu falar algo para vocês. Livros bíblicos inspirados passam unção para a gente. Passam unção. Quando eu li o livro do Benny Hinn, pelo amor de Deus, hoje já é comum, né? Bom dia Espírito Santo, foi um impacto. Eu absorvo o livro me absorve. Aí, quando você está aprendendo, você está buscando, leia a Bíblia, busque alimento. Você tem que crescer, não tem outro crescimento. O envolvimento da igreja com a célula reflete o comprometimento do pastor da igreja. A formação de novos líderes de célula indica crescimento saudável. O investimento feito na gestão celular define os resultados. Aí já falei, a maior igreja do mundo continua com células.
Nada é tão poderoso quanto o voluntariado. Então invista na formação de novos líderes. Cuide da saúde espiritual dos líderes de célula. Como é que eu cuido da saúde dos líderes? Eu tenho que envolvê-los, eu tenho que ter uma reunião com eles, eu tenho que orar com eles, eu tenho que jejuar com eles, eu tenho que trazê-los para encontro, eu tenho que fazer eventos só com eles, eu tenho que tratá-los diferenciadamente. Se eu marco uma reunião e digo, venha todo mundo, líder de célula, venham vocês, eles não se sentem separados, eu digo, essa reunião é só para quem é líder de célula, quem não é líder de célula não venha. Aí os caras vão e o trato é diferente, porque você não pode pegar um bebezinho e dar uma feijoada para ele, você vai matar ele. Mas você vai pegar o líder de célula, pode dar um alimento mais profundo, você pode dar uma chicotada se precisar, né? Gere comunhão através de retiros, encontros. Outra coisa, declare o seu amor por eles continuamente. Eu viro para o meu líder e digo, eu amo vocês. Vocês são as colunas de sustentação do crescimento da igreja. Eu faço eles entenderem o quanto eles são importantes para Deus e para mim como pastor deles. Amém? Passa que eu já estou terminando, eu pulei algumas coisinhas, mas o modelo de Jesus é o único que funciona, é atualíssimo, oração, jejum e palavra. A igreja primitiva começou Bom, todo mundo já sabe isso. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Atos 5:42. Passa. Eu acho que passou mesmo. É isso aí, eu parei. Eu ia botar um monte de versículos de célula, mas eu penso assim, aqui todo mundo é uma igreja em célula, não precisa passar esses mais ensinamentos do que esse. Eu não quis hoje ministrar uma palavra poderosa para a sua vida. Eu quis te mostrar. Faça os 5 porquês. Encontre as respostas e mude de atitude. Amém? Líderes de célula, pastores, bispos, apóstolos. Isso não é uma teoria. Isso não foi testado por mim. Está sendo posto em prática. Isso foi testado na Coreia do Sul, na maior igreja do mundo. Eu não estou falando nada novo, só estou repetindo aquilo que eu aprendi na maior igreja do mundo. Células, foque nas células, se volte para as células e faça células. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Por favor, turn on the light, please. Espero que tenha valido a pena você ter saído da sua casa. Apóstolo Joilson veio lá do Rio de Janeiro de carro, ele, o pastor Ronaldo, pastor Esté, apóstolo Aparecida, apóstolo William que veio de São Paulo, né? Tem alguém que veio mais de longe aqui? Tem alguém de Santa Isabel? Santa Isabel, tá aí, ó. Taboão da Serra, amém. Aí. Espero que você não tenha perdido o seu tempo, que verdadeiramente você entenda os princípios aqui aplicados e aplique isso na sua vida, na sua casa. O que eu posso fazer para melhorar? Onde está o erro? Por que eu estou passando isso? Por que chegamos nessa situação? O que eu preciso mudar? Levante a sua mão direita para o Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa cada um dos teus filhos, amplia seus limites e suas fronteiras, guarda eles no retorno para os seus lares. Meu Deus, que haja uma multiplicação sobrenatural na vida deles, uma prosperidade imensurável, meu Pai. Meu Deus, traz de volta a alegria da salvação, a alegria das células, a alegria da vida do Senhor, meu Pai, em cada regional, cada igreja, cada ministério, cada célula, cada líder, meu Pai, que a bênção do Senhor seja sobre eles, não só hoje, mas para todos sempre, amém. Deus abençoe.